É um paradigma procedimental, ou paradigma imperativo, também bastante conhecido na literatura. E qual que é o enfoque desse imperativo aí, ou desse procedimental, desse paradigma? É justamente o enfoque nos processos, em como são realizadas determinadas funções. Nesse caso aqui, da programação orientada a objetos, o enfoque é diferente no sentido de que, agora nós vamos observar como esses dados eles são apresentados. Como que esses dados são apresentados aí no mundo, no cotidiano? Como que a gente pode organizar isso? E qual que é o relacionamento desses dados? Será que é possível identificar um novo tipo de dado, observando aí o mundo? E é justamente isso que diz esse slide, que ele é um paradigma um pouco diferente. Então, no caso da programação orientada a objetos, o primeiro passo é, vamos olhar agora o problema de uma outra forma, com outros olhos. Desde já é muito importante que vocês entendam o que vem ser um atributo, o que vem ser um método. Tá? Não adianta a gente estar trabalhando agora com uma linguagem Java, que é do paradigma orientado a objetos, se nós não entendermos esses conceitos e se nós não aplicarmos. Não adianta nada, a gente vai voltar lá para o outro paradigma imperativo. Então a gente precisa saber desses conceitos, como que eles funcionam, e aí sim aplicar como que a gente trabalha isso em Java. Tá? Nesse primeiro momento, na nossa aula de hoje, é de suma importância. Vocês saírem aí da sala sabendo que vem ser objeto, classe, atributo e método. Não é mesmo, Alex? É isso aí. Então vamos começar a dar uma olhada no que consiste aí as nossas classes, os nossos objetos, os atributos e os métodos. Vamos dar uma vinculada a isso no mundo real, como a Tereza falou? Vamos lá, dá uma acompanhada aí no slide, pessoal. Certo. O conceito, o paradigma de programação orientada a objetos tem como objetivo espelhar aí como são organizadas as coisas no mundo real. Por exemplo, os carros. Os carros, eles possuem atributos ou características, vamos falar até então aqui de características e funcionalidades, propriedades e comportamentos que podem ser nítidos às pessoas de diversas maneiras. Por exemplo, professora Tereza, nós temos aqui duas canetas. Sim. Nós temos aqui duas canetas, pessoal. Se puder dar um foco aqui. Fazer um clone, isso. Olha aí. Notem que elas fazem parte da mesma classe, não é mesmo, Tereza? Elas fazem parte da mesma classe, que é a classe caneta. Ambas escrevem, ambas foram criadas para se escrever, porém, elas têm características, percebam aí, pessoal, características diferentes e também funcionalidades. Essa daqui, por exemplo, tem uma funcionalidade que essa já não tem, que seria apertar para poder escrever. Para que possibilite que você escrita. Notem. Então, isso dá para vocês perceberem que, apesar de serem componentes da mesma classe, elas são objetos distintos, com características e funcionalidades exclusivas, pertinentes a cada uma, certo? É verdade. Uma tem tampa, a outra não tem. Uma a gente consegue ver a cor da tinta da caneta claramente, a outra, quem me garante que essa aqui é azul, né? Isso mesmo. Isso abre espaço para mais um conceito aí que vocês têm que ter em mente. Vamos lá, vamos acompanhar aí. Esse conceito consiste na identidade. Os objetos, mesmo com características e funcionalidades idênticas, são distintos. Cada objeto ele é único, ele tem uma identidade própria. Sabe-se que os seres humanos diferem biologicamente um do outro, até mesmo os que têm a mesma cor e o mesmo sexo. Geneticamente diferentes, João e Pedro, gêmeos univitelinos, parecem idênticos fisicamente. E como identificá-los como pessoas diferentes? Para isso, consideremos João e Pedro como objetos. Mesmo pertencentes à mesma classe, a dos seres humanos, eles apresentam atributos e comportamentos distintos. Repare que Pedro é mais alto do que o irmão, exatamente 2 centímetros, e que João é mais magro que Pedro, 1,5 kg. Enquanto Pedro joga futebol, João brinca de ioiô. Além disso, Pedro toca violão e João canta. O exemplo pode ajudar a entender o princípio da POO,
Programação orientada a objetos. Paradigma que tem como meta identificar o melhor conjunto de objetos para descrever um sistema de software. O funcionamento deste sistema se dá através do relacionamento e troca de mensagens entre estes objetos. De acordo com este conceito, os gêmeos João e Pedro possuem características e comportamentos diferenciados. Isso demonstra que na programação orientada a objetos é possível identificar atributos a partir da análise de um conjunto de elementos. O que diferencia essa identificação é o interesse do programador. E aí, pessoal, gostaram do VT? Mas é bem isso. Então, quer dizer que, a partir de um domínio, nós podemos estar identificando atributos. Aí no slide. Certo, gente. Segundo a Intel, o pacote Java consiste num diretório, que a gente já mencionou, em que existe uma ou mais classes, ou seja, um repositório de classes. Mas aí embaixo, aí que vocês não tá cortando aí, mas vocês têm na apostila de vocês, consiste que as classes podem ser importadas por meio do comando import. Vocês lembram lá do nosso exemplo no início da aula, onde a Tereza havia mencionado do import para trazer a classe scanner? Então vamos dar uma olhadinha aqui, acompanhe comigo aqui, rapidão. Olha aqui, pessoal. Isso quer dizer, essa palavra import aqui, ela quer dizer que vocês estão importando do pacote Java ponto útil a classe scanner. Essa classe scanner ela está definida lá como pública, para que vocês tenham acesso. Então, são classes já criadas pelo JDK, que o JDK disponibiliza, e que vocês importam, elas estão organizadas dentro de um pacote. No nosso caso aqui, do pacote Java.útil. Conceito de pacote, conceito aí de import firmado na cabeça? Vamos prosseguir, professora? Vamos. E aí, nesse caso, né, quando a gente faz o import, possibilita a utilização dos métodos. Com Né? E aquele, justamente, do next, que foi utilizado ali no scanner. Que nós mencionamos na aula passada, até como um conceito de mensagem. Sim, exatamente. Certo? Então vamos prosseguir aí. Vamos Nosso voltar lá slide. para os nossos slides, em que vai apresentar essa estrutura da classe, como que é a sintaxe aí do pacote, não é mesmo? É isso mesmo, Tereza. Vamos lá. Vocês têm aí que, para importar uma classe, vocês utilizam aqui a palavra import, o nome do pacote e a classe que vocês estão acessando. As que nós podemos colocar aí nas classes, e a partir disso, quando vocês forem rodar o Java Doc, vocês vão saber e vai apresentar as classes, quais são os relacionamentos dessas classes, quais são os atributos, quais são os métodos definidos. Isso vocês podem fazer através da linha de comando, né, como a gente fez um exemplo aqui, né, lógico, utilizando JavaDoc. Destinada a armazenar informações sobre características ou propriedades que estão associadas a uma classe. Olha aí, elas possuem um contexto. Então vamos a um exemplo aí, professor, passa aí por favor. Isso. Olha aí, reparem aí. Um carro, ele possui características como tamanho, como cor, qualquer que seja o veículo, independente. Notem a contextualização existente aí entre o objeto e as suas características, os seus atributos. Então, variável é algo